Gênesis 13, a partir do 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aqui. Gente, deixa a Bíblia aberta. Essa semana, bastante gente que está aí nas mídias sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, deve ter visto e até brincado do desafio dos 10 anos. Bastante gente, eu coloquei uma foto minha de 2009 e uma outra agora recente de 2019. E é tão interessante como tanta coisa muda numa década na vida da gente. E quando eu comecei a olhar e olhar para aquela foto, eu comecei a lembrar do momento em que eu estava vivendo. E depois eu voltei mais um pouco e pensei, e 99, como é que eu estava? E daí eu voltei mais um pouco e falei, e 89, né? De 10 em 10 anos. Fui voltando. Eu lembrei que em 89, janeiro de 89, eu era uma criança ainda. Eu sou de agosto de 82, eu tinha 6 anos. 6 anos, morava com os meus pais aqui na rua Benjamin Constant, quase esquina com a Prudente de Moraes. Eu tinha esquina com a São José, perdão. Eu tinha um orgulho da minha coleção do He-Man e dos Thundercats. Acho que bastante criança aqui já teve. Essa coleção seria destruída pelo meu irmão, que estava na barriga da minha mãe algum tempo depois. Eu estava numa fase de transição, eu estudava numa escolinha no mundo mágico. Desde os 7 meses, minha mãe me abandonou lá, período integral. Ela trabalhava, meu pai também, o dia todo, sempre tiveram comércio. E eu ficava o dia todo na escola, tomava banho, almoçava lá. E agora eu estava saindo daquela escola que era a minha casa. Eu ficava mais lá do que em casa, para ir para o Dom Bosco. Meu Deus do céu, escola enorme, novos amigos, novas professoras, coordenadoras, diretor, toda aquela coisa, era o meu desafio. E eu me lembrei que em janeiro de 89 eu era apaixonado por uma pessoa. Aliás, eu tinha um grande amor da minha vida, Maria das Graças Xuxa Meneghel. Era a minha paixão. Ela e todas as paquitas. Minha paixão. Tinha todos os discos, mandava carta para o programa. Mais alguém aqui? Não. Só mais uma pessoa ali. Eu achei que a Xuxa tinha mais moral. E daí eu lembrei, poxa, aí 1989, eu tinha 6 anos, 10 anos depois, 2009, eu estava com 16 anos. Nossa, de 6 para 16, você sabe, é um abismo violento. Minha mudança agora na minha área acadêmica não era do mundo mágico para o Dom Bosco. Agora era do Monsenhor Jerônimo Galo para o Sul de Minúcia.
Você vê que a vida da pessoa está ladeira abaixo, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O meu maior desafio nessa época era a minha luta contra os meus hormônios, que estavam à flor da pele. Eu era um garoto de 16 anos na igreja, mas um garoto de 16 anos na igreja, cheio do Espírito, tem hormônio. Aí você diz, não, meu filho é diferente, Aquiles. Tá bom. Meus pais já haviam se divorciado, eu morava com a minha mãe numa kitnet aqui perto, trabalhava com ela no restaurante. Minha vida era a igreja, era tocar violão, dirigir louvor, e eu tinha um cabelo assim, não quero falar sobre isso. Era a minha vida. 10 anos depois, 2009, eu falei de 99, né? Eu errei. 2009, eu estava com 26 anos. Um outro abismo. Tantas mudanças. Eu já estava casado. Imagina você, com 16 anos, eu era um menino ainda, moço, que só queria tocar violão. Agora eu estava casado e já tinha 2 filhos. 26 anos, e minha esposa estaria engravidando naquele ano do meu terceiro filho. Eu pastoreava em Rio Claro, eu estava numa pindaíba desgramada, vivia assim, num aperto, numa situação que eu pesava 123 quilos, pouquinho só, acima do peso. Essa era a minha vida há 10 anos atrás, há 10 anos. E agora, janeiro de 2019, esse sou eu, 36 anos, do jeito que eu estou aqui. Muito obrigado, Cida, Deus te abençoe. Você é suspeita para falar isso. Mas o que mais eu fiquei pensando em tudo isso é, e daqui 10 anos? Porque o que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. O que ficou para trás é imutável. Mas é fato que 2029 vai chegar. E a pergunta que eu faço é, qual 2029 vai chegar? Em 2029 eu estarei em algum lugar. E a questão é onde, como, de que jeito, de que forma. Eu queria usar esse texto hoje, de um momento fundamental da história de Abraão e da história de Ló, para deixar para você 3 fatores determinantes em relação aos seus próximos 10 anos. 3 fatores que vão, assim, determinar onde você e eu estaremos daqui 10 anos. E a primeira coisa que vai determinar onde eu vou estar daqui a 10 anos são as minhas escolhas. Você pode repetir isso comigo? Diga, minhas escolhas. Nada terá maior impacto no seu futuro do que as tuas escolhas. Nada, nada. Nenhum outro fator vai ter maior influência, maior impacto, vai ser mais determinante do que as tuas escolhas. As tuas escolhas hoje serão fundamentais para a tua vida amanhã. É só você pensar na sua vida hoje e o que te trouxe até aqui. Certamente foram as tuas escolhas. A história da nossa vida é a história das nossas escolhas, das nossas decisões, daquilo que a gente resolve. Um dia eu estava sentado na calçada da sorveteria Paris, chupando um sorvete de brigadeiro. Eu olhei para a Dani, eu tinha 19 anos de idade, e eu falei para ela, vamos casar? E ela falou, vamos. Estou aqui. Eu estou aqui. Você sabe que eu tenho um amigo que pediu a noiva em casamento em Paris, no restaurante da Torre.
O garçom, ele combinou com o garçom veio filmando, ele se ajoelhou, mostrou a filmagem, uma aliança da Tiffany. Eu comprei de uma irmã da igreja, parcelado em 10 vezes. E também não entreguei na hora que eu pedi para ela. Foi, falou, e agora, como é que nós vamos fazer? Eu estou casado com ela porque eu escolhi me casar com ela. Eu sou pastor porque eu escolhi esse caminho ministerial. Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A nossa colheita hoje é resultado da nossa semeadura de ontem. Irmãos, há pessoas que encaram esse versículo de Paulo como uma ameaça. É como se eu falasse para você o seguinte: se prepare, você vai colher o que você está plantando. Você diz, mas espera um pouco, você não gosta de mim? Daí eu fico perguntando, o que será que você está plantando? Porque a terra não é boa e nem má. A terra é justa. Se a gente planta milho, a gente colhe milho. Se a gente planta abacaxi, a gente colhe abacaxi. Se a gente planta coisas boas, nós colheremos coisas boas. As nossas escolhas serão fundamentais em relação ao nosso futuro. Deuteronômio 30, 19, o povo de Israel estava diante da terra de Canaã. Preste atenção nisso. Estavam tendo a oportunidade de viver uma vida plena, de alcançar as promessas de Deus. E o Senhor disse assim: te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus diz, olha, tem duas opções. Tem dois caminhos, assim como Jesus, lá no Novo Testamento agora, milhares de anos depois, diz, olha, tem duas portas aqui, uma estreita, talvez agora seja um pouco desconfortável algumas coisas, mas lá no final, vai haver uma recompensa da sua fidelidade, mas tem uma outra aqui, que ela é larga, é um caminho um pouco mais, talvez tranquilo e tal, mas o final te leva à perdição. Escolhe, entra pela porta estreita. Jesus disse, o teu futuro está escondido em cada uma das suas decisões, em cada uma das suas escolhas. Cada escolha que você faz vai determinar, vai influenciar o seu futuro. O texto mostra Ló diante de uma escolha. Ló está tendo um problema, gente. Sabe qual é o problema de Ló? Ló e Abraão, eles estão com um problema, eles estão com muito dinheiro. Isso está gerando um desconforto. Tem alguém aqui querendo um problema desse? Não. É que esse problemas. Daí Abraão chega para Ló e diz, olha, não dá mais para a gente caminhar junto, nós somos parentes, Abraão era tio de Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe um lado, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão não colocou um revólver na cabeça de Ló, Abraão não colocou a mão no pescoço de Ló e o forçou a uma decisão. Ló simplesmente escolheu. A Bíblia diz que no verso de número 11, Ló escolheu para si. Ele disse, eu vou morar com a minha família em Sodoma e Gomorra. Uma escolha dele, uma escolha pessoal dele. E deixa eu dizer uma coisa para você, não é uma ameaça, é só uma constatação. Uma hora, a fatura chega. Sabia disso? Você já ouviu essa assim? Se convida alguém para ir fazer alguma coisa, diz, eu estou sem dinheiro. Mas eu tenho cartão. Já ouviu isso, não? Passa o cartão. Não tem dinheiro, mas passa o cartão. Daí chega a fatura. No dia que vence a fatura, como é que a pessoa faz? Ela fica brava. Ela fala, quem é que digitou a senha?
Quem é que na hora de sair com a sacola estava todo felizão? Toda felizona? Quem é que na hora de botar o sapato falou, ai, que lindo? Mas na hora que a fatura chegou, são escolhas, são decisões. Quem sabe alguns de nós estamos recebendo algumas faturas de escolhas que a gente fez no passado. E todos nós, em algum momento da vida, fazemos péssimas escolhas. Paulo disse isso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem sequer na história da humanidade, exceto Jesus Cristo, que não tenha, em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, feito escolhas erradas. Mas é bom saber que se talvez o nosso passado está manchado e o nosso presente esteja recebendo a influência ainda desse passado, o nosso futuro está intacto. Teu futuro está intacto. Teu futuro está em branco. E o resultado do seu futuro não tem a ver com o seu sentimento, não tem a ver nem com seus traumas ou como você se sente emocionalmente, tem a ver com as escolhas que você vai fazer a partir de agora. É por isso que perdão, por exemplo, não tem a ver com nada emocional, tem a ver com uma escolha, com uma postura, com uma decisão. Por isso que a gente não age pelas emoções, a gente caminha pelas nossas convicções, pelas nossas certezas. O justo viverá pela fé. É lindo olhar como Jesus trata alguém que chega com um passado de péssimas escolhas, com um presente manchado por esse passado, como aquela mulher pega em flagrante de adultério. Imagina você o texto, ela é levada, a sociedade quer puni-la, os religiosos querem puni-la, mas Jesus olha para ela e diz, eu não te condeno, vá e não peques mais. O que é que Jesus está dizendo para aquela mulher, irmãos? A partir de agora, faça boas escolhas. Escolha corretamente. Escolha de uma forma adequada. Um dia me fizeram um convite para ir para uma balada. Um dia me ofereceram maconha. Já me ofereceram bebida. Já me ofereceram uma chapa para me candidatar a vereador. Você viu que eu coloquei tudo isso uma bagunça, né? Mas foi instintivo. Mas o que me trouxe até aqui, eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Talvez aos seus olhos o que eu faço é horrível. O que eu estou dizendo que o que me trouxe até aqui foram as minhas escolhas. Eu escolhi ser pastor. Eu escolhi viver essa vida. Aquilo que a gente semeia lá na frente, nós colhemos. Talvez alguns aqui sejam daqueles assim isentos, né? Já viu gente assim? Não, eu prefiro abrir... Porque escolher não é fácil, gente? Hã? Porque quando você escolhe, você está abrindo mão de todas as outras possibilidades. Você vai numa pizzaria, você escolhe, eu quero uma pizza portuguesa. Isso significa que no seu prato não vai vir calabresa, não vai vir mussarela, não vai vir marguerita, não, você vai comer a que você pediu, a que você escolheu. Então, escolher nem sempre é simples. Tem gente que quer o melhor dos dois mundos, né? Ele quer a Maria, mas não quer abrir mão da Joaquina. Já viu gente que quer casar, mas quer continuar tendo uma vida de solteiro? Ele quer botar filho no mundo, mas não quer se responsabilizar por isso. As escolhas são fundamentais. Não dá para se isentar. Porque não escolher também é uma escolha. Deixar para os outros escolherem para você também é uma escolha. Tem gente, por exemplo, que esse ano não foi votar, esse ano passado. Falou, não concordo. Está muita... Como é que fala? Tá muita... coisa. Não vou escolher. Você escolheu. Você deixou na mão dos outros. Daí agora você fica, falei?
É assim ou não? Você é responsável. Ainda que você fica choramingando, falando, não, todos nós somos responsáveis. Tem essa música aí que a turma ama, né, do Titãs. Queria ter trabalhado menos, me esforçado menos. Vai por mim, isso é história de quem está com a vida ganha. Com a vida ganha. Esse povo já está com a vida ganha. Você não. Fica se esforçando menos, fala, não vou. Quero andar mais na chuva, descalço. Irmãos, tem o berçário aí, eu tenho criança, viu? Eu sei como é que é. Às vezes criança resmunga, se precisar levar lá, tem som, tudo, para não atrapalhar ninguém, não distrair, tá bom? Não escolher também é uma escolha. E tem uma outra coisa que eu quero pontuar, que muitos de nós, às vezes, até numa fala espiritual, a gente diz, quem escolhe por mim é Deus. Minha vida está nas mãos de Deus, Aquiles. A vida está na mão de Deus, e é Ele quem toma as decisões por mim. Você pergunta para a pessoa, como é que você está? Ela diz, está como o Senhor quer. Eu digo sempre que eu nunca vi uma pessoa bem falar isso. A pessoa está bem, está prosperando. Como é que você está? Está como Deus quer. Por quê? Porque às vezes a gente, para nos isentar da responsabilidade das péssimas escolhas que a gente fez, ou das não escolhas, a gente diz, foi Deus quem quis assim. Mas existe um salmo que quebra esse paradigma. O Salmo 125, verso 12 diz, ao homem que teme ao Senhor, guarde esse versículo, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus instrui, você escolhe. Deus mostra o caminho, você toma a decisão. Deus diz para Adão e para Eva, não coma disso. Quando eles foram lá comer, Deus não entrou assim, não, faz isso não. Eu avisei lá, não. Deus já tinha avisado, Deus já tinha mostrado o caminho. A questão é que eles fizeram uma escolha. Onde você estará daqui 10 anos? Suas escolhas dirão. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí, diga, suas escolhas dirão. E aí, como é que você se sente em relação a isso? Confortável ou desconfortável? Diz, nossa, mas eu mesmo? Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua trajetória. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas, pastor, não tem jeito assim de você fazer uma oração e as coisas darem tudo? Não tem. Não tem jeito assim? Não tem. O livre-arbítrio é algo sagrado, um presente que Deus te deu. Ele respeita as tuas escolhas, as tuas decisões, e Ele faz um compromisso para você, eu vou te instruir sempre. Nunca vai te faltar conselho, nunca vai te faltar orientação, nunca vai te faltar palavra. Agora, tome a decisão correta. Segundo lugar, segundo fator que determina onde eu estarei daqui 10 anos, são as pessoas que me cercam. Repita isso comigo, diga, as pessoas que me cercam. Note isso, se minhas escolhas, presta atenção nisso que eu vou dizer, se minhas escolhas são determinantes para o meu futuro, os meus relacionamentos são determinantes para as minhas escolhas. Não existe nada que influencie mais a sua tomada de decisão do que a opinião de quem está do seu lado, do que as pessoas que te cercam, do que os seus relacionamentos mais próximos. Irmãos, a vida é assim, nós influenciamos e somos influenciados. Você sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu tenho batido muito nessa tecla, eu fiquei brigando comigo mesmo. Mas de novo eu vou falar disso.
E parece que o Espírito Santo, de uma forma forte, falou para mim, de novo. A gente precisa tomar cuidado com quem anda. A gente precisa tomar cuidado com quem nos cerca. Pessoas bem-sucedidas são atentas a quem os cercam. O apóstolo Paulo escreveu: as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Nosso amigo Ló precisa decidir. Ele disse: não, eu vou morar no meio dos sodomitas. Vou para lá. Vou levar minha mulher para lá. Vou levar minha esposa para lá. Vou levar minhas 2 filhas para lá. Não, está tudo bem. Está tudo certo. A gente é sal da terra e luz do mundo. Já ouviu essa história ou não? Não, é lá que eu faço a diferença, pastor. Eu preciso ir até lá, no meio dos marginais. Jesus estava sempre com as prostitutas. Estava sempre. A diferença é que as prostitutas mudavam de vida. Não, porque às vezes eu vejo alguém falando assim, não, está lá no meio dos meus amigos, maconheiro. Não, bacana. Mas seus amigos maconheiros não convertem e você de vez em quando fuma um baseado com eles? Que história é essa? Os seus amigos pinguço, você não traz para a igreja. Mas você vai para o boteco com eles. Que diferença é essa que a gente está fazendo como sal da terra e luz do mundo? Eu não estou falando que a gente não tem que ter relacionamento, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa estar atento às pessoas que nos cercam. Sabe por quê? Porque essas coisas vão se tornando comuns na nossa vida. Eu gosto da expressão, quando Moisés escreve essa história, ele diz o seguinte, olha, verso 12, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha o verbo no gerúndio, ia armando. Parece que de pouco em pouco ele ia se aproximando de Sodoma e Gomorra. Sabe quando as coisas começam a ficar perigosas para a gente? Quando a gente acha que não, isso é comum. Aquilo que nos assustava antes, agora é normal. É normal, é comum. Porque a sociedade aceita, ou é porque a sociedade aceita, a gente vai aceitar? Daqui a alguns anos o aborto vai ser legalizado. Sim ou não? Não tem como lutar contra isso mais. A gente vai continuar esperneando, dizendo que é um crime, não pode acontecer. Daqui a pouco vai ser legalizado. A gente querendo ou não. E daí? Nós vamos fazer o que o mundo faz? As drogas vão ser liberadas. E aí, a gente vai agir como o mundo age? Ou os nossos valores são diferentes? Acontece que, às vezes, as nossas relações são completamente distintas do lugar onde a gente quer chegar. Sabe, os antigos falavam uma coisa muito, muito legal. Eles diziam o seguinte, ande com gente melhor que você. Quem já ouviu isso? Pai, mãe, vó. Ande com gente melhor que você. E hoje eu estou aqui para dizer para você, por favor, ande com gente melhor que você. Para de ser curva de rio. Você sabe que curva de rio vai juntando tudo que é tranqueira, né? Pneu, bota, tudo que é lixo, vai juntando. E às vezes a gente vai colocando para dentro da nossa casa. Gente que não tem valor, gente que não tem escrúpulo. A gente vai se relacionando com pessoas que não têm um mínimo de caráter, de hombridade. Sabe quando Pedro negou a Cristo? Quando ele abandonou o relacionamento dos discípulos e foi se sentar lá no pátio com aqueles que estavam festejando a prisão de Jesus. E daqui a pouco esse aqui, que era um defensor ferrenho de Jesus, se enfraqueceu, porque ele mudou de roda, ele mudou de mesa. Quando a gente está cercado de pessoas assim, nós ficamos vulneráveis.
Os teus relacionamentos te trouxeram até onde você está. Se isso é bom ou se isso é ruim, é uma outra história. Mas a notícia boa que eu tenho é que daqui 10 anos, daqui a algum tempo, os relacionamentos que você tiver hoje vão te levar para um outro patamar. Como é que você tá? Como é que você quer estar daqui 10 anos? Melhor do que está agora? Ande com gente que chegou onde você quer chegar. Você quer melhorar espiritualmente? Ande com gente melhor que você espiritualmente. Você quer melhorar o seu casamento? Ande com gente que está com um casamento melhor do que o seu. Tem pessoas que ficam pedindo conselho matrimonial para quem está com o casamento arrebentado, com todo respeito. Não dá, é incompreensível. Uma vez eu falei isso em Rio Claro, uma mulher me pegou no final do culto, quase queria me bater. Porque ela adorava dar conselho na vida de todo mundo. Só que a vidona quebrada. Mas é verdade, irmãos, nós precisamos estar atento com quem nos cerca. Atento às nossas relações. Os nossos relacionamentos vão nos conduzir nessa estrada em relação ao nosso futuro. Ló, na hora de ir para Sodoma e Gomorra, falou, não, normal, vamos lá. Toque em frente. Terceiro lugar. Terceira coisa que vai determinar onde eu estarei daqui 10 anos, 2029, é a minha atitude para com Deus. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, a minha atitude para com Deus. Tem uma palavra que está o tempo todo ligada à vida de Abraão. Uma vez eu tive o cuidado de ler Gênesis, lá do finalzinho do capítulo 11, onde ele aparece, até a morte de Abraão. E a palavra que está ligada à vida de Abraão, e eu anotei todas as vezes e grifei na minha Bíblia, é a palavra altar. Faça essa experiência um dia, leia. Comece a ler Gênesis, a partir do capítulo 12, ali que aparece a história. Todas as vezes que aparecer a palavra altar, você vai ver que a vida de Abraão é marcada pelo altar. É uma vida de consagração, é uma vida de oração, é uma vida de sacrifício, é uma vida de busca, é uma vida de alguém que está de mãos dadas com Deus, é uma vida de alguém que tem uma aliança com Deus. Leia a vida de Ló e veja quantas vezes Ló construiu um altar. Nenhuma. Veja quantas vezes Ló fez uma oração. Nenhuma vez. Abraão é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Ló é indiferente a Deus. Abraão tinha uma aliança com Deus. Ló tinha uma aliança, sabe com quem? Com o seu umbigo. Tinha uma aliança só com ele mesmo. Então, o que for bom para mim, acabou. Se é interessante para mim, que ele olhou, que Sodoma... Se você for para o Oriente, e a gente vê na televisão, você sabe o que eu estou falando, é só deserto, é só chão batido, é só terra seca. Quando ele olhou para Sodoma e Gomorra, a região do Iraque, onde era a Babilônia, a Bíblia diz que naquele tempo era como o jardim do Senhor, tinha campina, era como... Tinha verde. Ele falou, cara, é para lá que eu vou. Ele não perguntou para Deus, ele não fez uma oração, ele não consultou o Senhor. Ele viu a possibilidade do seu patrimônio crescer, das coisas melhorarem para ele. E o final da história, a gente sabe, Abraão sempre obedecia a Deus. Ló nem ouvia a Deus. Não é que Ló não obedecia a Deus. Ló nem parava para ouvir a Deus. Onde nós estaremos daqui a alguns anos, nosso nível de consagração dirá. Como é que é a sua atitude para com Deus? Como é que está Deus dentro da sua agenda, do seu dia a dia? Porque eu sei que a gente tem compromisso com o nosso trabalho, sim ou não? Toca o despertador, você levanta, chega na hora, bate o cartão ou não, ou abre o seu escritório,
trabalha, precisar ficar até mais tarde, você fica. Eu sei que você tem compromisso com a sua caminhada, com a sua academia, a gente tem compromisso com o CrossFit, tem compromisso com as nossas amigas. Não, toda quinta, 3 horas, a gente está numa padaria tal, tomando um café, um cappuccino. Não abro mão disso. Não abro mão, a gente tem compromisso com os nossos amigos, a gente tem compromisso com a pizzada de sábado, a gente tem compromisso com o churrasco com a turma, a gente tem compromisso com o basquete no clube, com o vôlei, a gente tem compromisso com tudo. Mas a questão é, e o nosso compromisso com Deus? A nossa atitude para com Deus? Eu já disse aqui algumas vezes, né? Às vezes eu encontro algumas pessoas, eu nem pergunto, mas elas dizem: eu ia domingo no culto, eu ia. Falei, chegou gente em casa. E eu fico pensando, quando chega gente, antes ele sair para o trabalho, o que será que ele faz? Fica em casa? Ou toca a turma? Mas é a nossa atitude para com Deus. Não, Deus é misericordioso, paz e amor, Deus é uma bênção. A gente não tem problema em gastar com nada. Vai no cabeleireiro, uns cabeleireiros aí é caro, principalmente esses de mulher. Gente do céu, meu Deus do céu. 300 conto. E foto, e pá, azeitona. Tá bem azeitona na cara, viu? Aí na hora que eu pego o envelope aqui, irmãos, a gente vai adorar. Tem nada. Porque a atitude para com aquilo que me é conveniente é uma. Aquilo que me interessa, aquilo que na minha cabeça vai me trazer alguma recompensa. Mas a minha atitude para com Deus é completamente diferente. Sabe onde a gente vai estar daqui 10 anos? A nossa atitude para com Deus dirá. Porque não adianta você construir a sua vida, minha vida, num alicerce de areia. Porque o muito sem Deus é nada. É vão. Eu conheço pessoas que moram num palácio, mas o homem está num quarto, a mulher está entupida de remédio no outro, o filho está fumando maconha no outro e a filha transando com o namorado no outro quarto. A gente passa de fora, olha e fala: ei, um dia eu quero morar numa casa dessa. Glória! Estou dizendo que você não pode morar numa casa dessa. Estou dizendo que uma casa dessa sem a presença do Espírito Santo é um inferno. Assim como um barraco sem a presença do Espírito. Porque às vezes quem mora num barraco também fala: oh, glória! Mas tem barraco que é um inferno também. É facada, é tapa, é morte, é traficante batendo na porta. É porque a questão não é o quanto de dinheiro eu tenho na conta, ou você tem na conta, na aplicação, o nosso patrimônio. A questão é se a gente tem Deus na nossa vida. Se a gente tem uma aliança com Deus. Eu, por exemplo, venho de uma família nordestina, católica, apostólica, romana, que eles encaram a pobreza como algo divino. Quem é pobre é uma bênção. Quem é rico não presta. É assim, vai para lá para tu ver. Eu posso falar mal dos meus parentes à vontade, depois eu me viro com eles. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a bênção do Senhor. Diga: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se você está enriquecendo com dor, não é com a bênção de Deus. É uma estratégia sua, bacana, vai te render um certo conforto, você vai fazer umas viagens, vai andar num carro mais legal. Mas, cara, não vai por esse caminho. A bênção do Senhor não tem dor. A bênção do Senhor é extraordinária sobre a nossa vida.
sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu pergunto hoje, quem que é Deus para você? Qual é a sua atitude para com Deus? Para com o altar de Deus? Na sua casa, responda, tem um altar na sua casa? Eu não estou falando um altar físico. Estou falando na sua casa, tem um lugar de oração? Tem espaço para a presença de Deus? Um altar, a presença de Deus ali. Tua atitude para com Deus vai determinar onde eu estaremos daqui 10 anos. Eu termino essa mensagem lendo 2 textos com você. Eu vou pedir para você abrir, por favor. O primeiro deles está em Gênesis 19. Eu quero ler com você o final da história de Ló. Quando ele aparece no capítulo 13, casado, 2 filhas, riquíssimo, a ponto da riqueza dar dor de cabeça, porque ter muito dinheiro dá trabalho, não ter dinheiro dá trabalho também, mas ter bastante dinheiro dá trabalho, quer dizer, eu acho, me contam, eu acho que dá, e aí vai aplicar onde, e não vai por tudo lá, obviamente, tal, e se a gente investe nisso, é bom negócio, tem que pensar, tem que ter dinheiro dá trabalho. Olha como esse homem termina a vida dele, Gênesis 19, 34, no dia seguinte. Ele está dentro de uma caverna, tá? Morando dentro de uma caverna. Sua esposa tinha acabado de ser transformada numa estátua de sal. Disse a primogênita, a mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho, também essa noite, entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. As 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A Ló não faltava referencial, ele era sobrinho do amigo de Deus. Seu tio recebia visitas de anjo, seu tio era um homem consagrado, seu tio tinha compromisso com Deus, aliança com Deus. Para Ló nunca faltou um referencial, mas as suas escolhas o levaram a esse fim. Bêbado, numa caverna, sua esposa ficando no meio do caminho, e suas 2 filhas grávidas dele mesmo. Agora eu pergunto para você, onde é que essas meninas aprenderam isso? Com Sara não foi. Com Abraão também não foi. Foi em Sodoma e Gomorra. Foi lá que elas aprenderam. A escolha de Ló. Quando ele falou, não, lá é bom. Boas oportunidades. E agora eu quero ler com você o final da vida de Abraão. Gênesis 24, 1. Abra comigo, por favor. E a gente vai orar. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor, em tudo, o havia abençoado. Vamos repetir isso juntos? Diga assim: o Senhor, em tudo, diga em tudo, o havia abençoado. Qual é o caminho que a gente vai escolher? Irmãos, eu não sei você, mas eu quero que minha vida dê certo. Você quer que sua vida dê certo? Eu quero chegar lá na frente e dizer, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Agora, o que vai determinar isso são as minhas escolhas, são as pessoas que eu vou
que eu vou me cercar e a minha atitude, a minha relação, o meu pacto, o meu compromisso com Deus. Eu sei que essa é uma mensagem que às vezes a gente não sai do culto assim, ô glória. A gente sai meio incomodado, mas as melhores mensagens que eu recebi na minha vida foram aquelas que me perturbaram. Eu queria, em nome de Jesus, que alguns aqui demorassem para dormir hoje. Você ficasse revirando na cama. Sendo Deus, eu tenho que mudar. Eu preciso abandonar essa relação. Eu preciso tratar as coisas do Senhor a sério. Eu preciso escolher direito. Eu sou muito emocional, eu sou muito emotivo. Eu escolho sempre na onda dos outros. Eu não peso, eu sou precipitado. Eu quero fazer as coisas direito. Eu quero caminhar de mãos dadas com o Senhor. Eu quero terminar o final da minha vida como Abraão, olhando e dizendo: o Senhor me abençoou em tudo, em tudo. Nenhuma área da minha vida deixou de ser atingida pela bênção de Deus. Já imaginou uma coisa dessa, gente? Não é dinheiro, não, é tudo. É tudo, é vida espiritual, é a família, é a casa, os filhos, as relações, o trabalho. Você olha ao seu lado, você diz: Deus me abençoou em tudo. Eu gostaria de orar por você hoje à noite. Eu vou pedir para você ficar de pé. Aleluia.